Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E claro, mês da mulher, eu estou trazendo uma referência da política alagoana, uma menina nova, entrou agora, mas com certeza com seu jeito de gerir as pessoas, ofertando o que ela mais precisa, que é dignidade, ela vem aqui conversar com você e vai ser realmente um programa muito bom, porque eu pesquisei a vida dela e tem muita coisa boa para você, mulher. Estou falando de Olívia Tenório, vereadora por Maceió, que veio aqui bater um grande papo. Vereadora, eu quero primeiro agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, em nome de todos nós que fazemos aqui a Band Nordeste, e já perguntando quem é Olívia Coimbra Tenório Vilaça. Seja bem-vinda. Obrigada, Neto. É muito complicado fazer essa pergunta, porque quando a gente fala quem é a gente, é muito normal que a gente procure falar quais são as nossas funções. Quem é a Olívia mãe, quem é a Olívia vereadora, quem é a Olívia esposa. Mas eu acredito que, mesmo que não tenha sido a intenção, é uma pergunta muito mais complexa. Quem é a Olívia é, de fato, o que eu sou quando não tem ninguém olhando. E quem é a Olívia é uma pessoa alegre, uma pessoa animada, que, por ser muito agitada, na verdade, quer fazer tudo para ontem, já quer correr atrás, viu? Para conseguir fazer 1 milhão de coisas na mesma hora. E isso é que acaba guiando todas as minhas funções. Eu, enquanto mãe de Isabela, que é a minha função preferida, para ser sincera, eu sou aquela mãe que quer fazer 1 milhão de brincadeiras e acaba agitando mais a criança do que devia na hora de dormir, o que é um pouquinho desesperador. Ela fica mais acordada ainda. Exato, é até um pouquinho desesperador. Mas isso faz, né, a nossa personalidade, e eu levo isso para as minhas outras funções. Enquanto esposa, sempre que a gente tem algum tempo para estar junto, eu e meu marido, que a gente tem uma rotina muito corrida, né, a gente se esforça para ter realmente um tempo de qualidade, para aproveitar a companhia um do outro. A gente evita falar de trabalho quando a gente está junto, quando está só a gente. Enquanto Olívia vereadora, eu sou aquela pessoa que quando entrou na Câmara fiquei até frustrada, viu, Neto? Porque eu queria, da noite para o dia, mudar o mundo, queria fazer tudo. E aí eu fui entendendo que era um processo, então eu consegui controlar esse meu jeito mais agitado, mais ansioso, e realmente ir passo por passo para fazer as prioridades, o que eu precisava naquele momento, e o que podia aguardar um diazinho, ficar para o dia seguinte, mas conseguir realmente fazer o que a gente precisava para começar a melhorar a nossa cidade. Enquanto Olívia, só Olívia mesmo, sou uma pessoa que amo arte, amo cinema, amo música, amo dançar. Eu queria saber um pouco da profissional, né, Olívia Tenório. Você é uma advogada, o que a fez ir para o lado jurídico? Desde muito nova, eu sempre gostei muito de debater com as pessoas, de não apenas de conversar, porque adoro falar, você vai perceber, né? Não, fica à vontade. Mas não apenas de falar, mas de realmente defender o meu ponto de vista. Se tem algo que eu não entendo, que eu não acredito, enfim, guardo para mim as opiniões, mas quando é algo que eu acredito, que eu sei que tem que ser feito, que eu sei que é o correto, mas assim, eu brigo de verdade. De chegar, de estudar para poder te dar o melhor argumento, de comprar a briga. E eu sou assim desde que eu me entendo por gente, não foi algo de depois de adulta. E por conta disso, a minha vida inteira, principalmente quando eu era criança, as pessoas que trabalhavam com meu pai me chamavam de Juíza Mirandinha. Nunca descobri quem é essa tal de Juíza Mirandinha, mas eles falavam pra mim que era uma personagem da televisão da época, que era uma juíza que brigava com todo mundo, e ficavam me chamando de Juíza Mirandinha. E isso foi ficando na cabeça, né, a vida toda. Eu cresci com piadas como essa, dentro da sala de aula mesmo. Eu lembro de um evento na 5ª série, que tinha um professor que ele era mais aquele professor pegar no pé de alguns alunos. E ele foi pegar no pé de uma amiga minha, e aí eu levantei no meio da aula, falando, você não pode fazer isso, e comecei a defender essa minha amiga. E aí, no colégio também, na minha turma, todo mundo me zoando falando que eu ia ser advogada. Eu acho que isso foi ficando muito na minha cabeça, e na época de decidir, lá em meados do 2º, 3º ano, de decidir de fato o que a gente queria fazer, todas as pessoas nessa época vão entender o que eu estou dizendo, que a gente pensa em todas as áreas, em todos os cursos. Fica aquela interrogação na cabeça do jovem, né? Mas aí acabei optando mesmo por fazer aquilo que me falaram a vida inteira, que era direito, e com o intuito realmente de advogar. Então acabei optando por ir por esse lado, mas quando eu fui chegando perto de me formar,
Eu morava em Brasília na época, então já tinha tido a minha vida inteira contato com política por conta dos meus pais. Chegando em Brasília, que não era o centro político, né? O centro de tudo que acontece no Brasil voltado para a política. E tive a oportunidade de começar a estagiar na Câmara dos Deputados em Brasília e me apaixonei pelo trabalho do estádio. Acabei me tornando, né, servidora lá, comissionada no gabinete de um deputado. E aí, quando eu comecei a trabalhar com esse deputado, eu comecei a me encantar não apenas pelo direito, mas pelo direito legislativo, de fazer a lei, de ver a lei que está errada, de alterar aquela lei, de todo aquele processo, de toda aquela constitucionalidade. Eu comecei a me apaixonar. Então, dentro da Câmara dos Deputados, eu comecei a trabalhar como assessora jurídica. Então, eu fazia projeto de lei, eu fazia relatório quando chegava projeto para que o deputado conhecesse, entendesse. Comecei a acompanhar todo o trâmite legislativo e me apaixonei. Então, acabei tendo duas paixões no direito. O direito legislativo, que eu acabei optando hoje em dia por trabalhar, e o direito penal. Eu sempre me encantei com o direito penal, de não defender o criminoso, mas de defender a lei, que não interessa quem seja a pessoa, mas tem leis que o protegem, a gente precisa fazer essa lei valer. Então, me apaixonei por esses dois segmentos. E aí, trabalhei em uma época como assessora parlamentar, né, como assessora jurídica, e também trabalhei aproximadamente 1 ano com o direito penal. E amava as duas áreas, até que surgiu o convite pelo deputado Ronaldo Lessa, na época, de ser candidata vereadora pelo PDT, e foi quando acabei guinando de vez para esse lado. Mas antes de nós chegarmos até aí, em 2017 você foi secretária adjunta, né, do município de Maceió, da Juventude. Experiência muito bacana ali também, não foi? Nasci e me criei em Maceió, mas quando eu tinha 14 anos fui para Brasília, me formei lá, fiz faculdade lá. E eu tinha voltado para Maceió aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, quando eu fui convidada a assumir como secretária adjunta da secretaria, que era a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e fiquei voltada mais para a área de juventude. Quando eu comecei a trabalhar lá, para mim foi um desafio gigantesco, porque eu nunca tinha tido uma experiência com o Poder Executivo. Eu tinha tido a experiência com o Poder Legislativo realmente de pegar a lei, de entender o processo, de criar uma lei, enfim. E com o Poder Executivo, onde a gente de fato está fazendo as coisas, colocando as políticas públicas na rua, eu não sabia como fazer. Eu não sabia como era o processo. Eu pensei que é só pensar na ideia e amanhã a gente está na rua. Mas não, também existe toda uma burocracia por trás disso. E era complicado porque a secretaria, a porta de entrada, onde as pessoas procuram você, onde as pessoas falam, olha, na minha comunidade falta isso, falta aquilo outro, falta assado. E chegou para mim muitos problemas naquela época, problemas que não chegavam quando a gente é o legislativo, quando a gente faz as leis. Quando a gente faz as leis, chegam para a gente ideias mais abstratas, de números, a gente não tem noção do rostinho que está atrás daqueles números. Chega para a gente uma ideia de, olha, tem muitas pessoas sofrendo com isso, vamos fazer um projeto de lei. Mas você não vê a cara dessas pessoas. Perfeito. Então você leva como um número de fato. Perfeito. E lá no executivo chegava a pessoa. O rosto da Dona Maria, o rosto do seu José, falando, olha, o meu filho, ele é jovem, ele está sem oportunidade, não conseguiu se matricular na escola, não tem nenhuma área de lazer naquela comunidade, então eu estou com medo de ele ir para as drogas, fazer algo errado. A gente via a cara do pai, a cara da mãe, e a necessidade, a cara do jovem. Né, também, né, dele. Exato. Então, no início foi muito complicado, viu, Neto? Porque eu era muito nova, eu estava com 24 anos, 25 anos na época, e estava lidando com realidades totalmente diferentes da realidade que eu tive, e que eu tinha o poder na mão de tentar mudar alguma coisa, mas ao mesmo tempo tinha toda uma burocracia atrás que me impedia de fazer aquilo para ontem, que era o que eu queria. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso, eu tive que aprender a fazer as articulações com outras secretarias, a entender que por mais que a gente tenha secretarias separadas no poder público, para poder otimizar o trabalho, elas precisam estar sempre interligadas para que a gente consiga fazer um trabalho eficaz dentro da comunidade, e a gente conseguiu aí começar a caminhar. A gente fez uma semana inteira para a juventude, com lazer, com música. A gente conseguiu encaminhar alguns jovens
para o mercado de trabalho através de uma parceria com o Cine. Na época, a gente conseguiu, através desse trabalho, fazer palestras com jovens para que eles conseguissem se encontrar um pouco em relação a qual curso fazer, em relação à autoestima. A gente começou a tentar quebrar alguns tabus, porque nessa época de juventude, principalmente a mulher, né? Quando a gente está começando a se descobrir, quando tem a primeira menstruação, ou seja, saindo daquela fase de criança para de fato se tornar mulher, a gente tem, além de um tabu muito grande que ninguém quer falar sobre isso, a gente tem muitas dúvidas. Então, o nosso principal foco dentro da Secretaria de Juventude foi fazer essa articulação para conversar com os jovens, fazer eles se encontrarem e tentar colocar eles tanto no lazer, através das praças que foram construídas na época, mas principalmente através do mercado de trabalho, porque era o que a maioria procurava. Eu digo sempre que tudo é um aprendizado. Cada aprendizado, pessoal de casa, você vai galgando novos desafios. Em 2020, pelo MDB, com 4.562 votos, Olívia Tenório foi eleita vereadora de Maceió. Tá vendo aquele café da Carajás ali? A gente vai tomar um café rapidinho, a gente volta já para saber o primeiro dia dessa jovem lá na casa de Mário Guimarães. A gente volta já. Você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Imaginem 1.065 creches do CRIA lotadas, ou 40 cruzeiros cheios de turistas chegando em Maceió. Não, mais fácil. Imagina 10 chapichões lotados. Conseguiu visualizar? É gente pra Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais do governo diariamente. Do lado de cá, tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa história. E desse lado aí tem vocês, curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando, reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on para vocês, em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, alagoano bem informado é alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber a vereadora Olívia Tenório. No intervalo, vereadora, eu falei exatamente pelo MDB, em 2020, você, claro, diante de todo esse trabalho que você relatou no primeiro bloco, com 4.562 votos em 2020, diante daquela Covid-19, que foi realmente, eu digo sempre, o pessoal teve medo até de ir lá votar, você foi eleita vereadora por Maceió diante de toda essa radiografia que você passou para a gente desse trabalho em Brasília, se formou, né, como diz, ó, ganhou cancha em Brasília, veio para cá, foi para a Secretaria da Juventude. Então, assim, você não caiu de paraquedas, assim, dentro da Câmara de Vereador. Fala para a gente o primeiro dia, quando você chegou, sou vereadora, estou aqui, pá! É uma empolgação muito grande, mas depois quando você se debate, né, você se depara com a realidade, a coisa começa a ficar mais preocupante, não é isso? Com certeza. Foi uma experiência incrível assim que eu entrei na Câmara. Na verdade, no primeiro dia a gente fez uma sessão virtual, porque como estava com muito medo por questão do Covid mesmo, a gente não sabia até onde era interessante estar todo mundo aglomerado, ou ficar um pouco mais afastado, porque a gente sabia que a gente estava sendo ali um exemplo, né, um espelho. E dali muitas pessoas acabavam falando, se eles podem, eu posso também.
Então, a gente teve esse cuidado de ser virtual e admito que isso foi muito frustrante, porque eu estava super animada, né? Então, eu queria, no primeiro dia, já começar a fazer... Empolgação danada, né? Exato, queria fazer 1 milhão de projetos, já queria estar correndo, já queria colocar a gente lá dentro para poder conhecer, para mudar tudo. Enfim, foi frustrante ser virtual, mas foi muito bacana, porque quando a gente está lá dentro, não é a Olivia, são 4.562 pessoas que eu estou representando e aquilo cresce lá dentro, porque a gente percebe que a gente passa a representar uma cidade. A gente não representa apenas quem votou na gente. Então, a gente começa a conversar com diversos segmentos, a gente começa a conhecer diversas histórias de vidas, a gente começa a entender que, além daquelas pessoas que está representando, tem segmentos específicos, tem um grupo dos psicólogos, tem um grupo dos professores, que cada um tem uma reivindicação diferente. E fora que são 25 vereadores. Então, são 25 pessoas com ideias totalmente diferentes, com histórias de vidas totalmente diferentes, debatendo o mesmo projeto de lei para saber se aquilo é válido ou se não é, se precisa melhorar ou se precisa cortar de vez para colocar em prática aqui em Maceió. Então, é um crescimento pessoal e profissional gigantesco, que se você pegar até a foto mesmo, a foto fala por si só. Se você pegar a foto da Olivia no primeiro dia e a foto da Olivia hoje, você vê que eu sou outra pessoa, que eu sou totalmente diferente, que o semblante é totalmente diferente, o aprendizado que eu tive, consequentemente o trabalho que a gente faz é totalmente diferente e eu sou apaixonada, tanto pela aquela utopia, aquele sonho de mundo perfeito que eu estava quando eu entrei no primeiro dia, mas principalmente eu sou apaixonada pela mulher que eu me tornei hoje, que defende outras mulheres, que conhece outras realidades e mais do que isso, que tem a certeza de que está fazendo aquilo que a gente precisa para melhorar a situação, não só de Maceió, né, mas do mundo. Porque a gente sabe que quando planta uma sementinha, aquilo cresce, é um efeito dominó. Você faz derruba uma pecinha e sai derrubando tudo. Então a gente sabe que quando começa a mudar aqui em Maceió, quando começa a mudar a nossa sociedade, a nossa realidade, acaba indo para o resto do mundo. Nós tivemos o prazer aqui no programa agora, recentemente, eu acho que tem uns 2 meses, de receber a Tenente Coronel Daniela, que faz a patrulha Maria da Penha, e debatemos também essa questão da violência como mulher. E aí, quando eu vou dar uma olhadinha um pouco no seu trabalho, eu me deparo também com uma coisa que encaixou exatamente a mulher no poder, valorizando e cuidando da mulher, que muitas vezes é violentada, é refém do marido porque não tem como comer, não tem como comprar roupa, depende financeiramente do marido. Como isso aconteceu no seu mandato? Eu achei bem legal. Primeiro, eu queria agradecer, né, você me dar a oportunidade de falar sobre isso. Desde o primeiro dia, não quando eu ganhei a eleição, mas quando eu me propus a ser candidata, eu sempre deixei claro, o meu mandato vai ser participativo. Lá dentro não vai ser a Olivia pessoa, mas vai ser a vereadora Olivia Tenório, que para mim é muito mais do que eu. Para que a vereadora exista, tem toda uma equipe técnica, tem vários amigos que trabalham nas comunidades, que a gente carinhosamente apelidou de lideranças, porque realmente são lideranças nos bairros que trazem pra gente o que está acontecendo no dia a dia lá dentro. Então, eu sempre fiz questão de ouvir eles. Se você parar para ver os projetos de lei que eu já apresentei, você vai encontrar em diversas áreas. Tem muito sobre educação, porque acredito que a educação a um médio e longo prazo é o que dá resultado para que a gente consiga, de fato, melhorar as coisas e não trabalhar apenas com paliativo. Tem muita coisa voltada para a saúde mental, porque por muito tempo não se falou sobre isso. Por muito tempo, quando a gente falava de saúde mental, porque a pessoa é louca. Então, assim, quando a gente trata sobre saúde mental, a gente está tratando também sobre saúde. Então, é importante falar sobre isso. É importante quebrar os tabus, quebrar os preconceitos, para que a gente consiga avançar realmente na vida. Mas o que me encantou, o que de fato virou uma das minhas principais bandeiras, um dos meus principais trabalhos, foi sobre a mulher. Comecei com esse trabalho, obviamente por ser mulher, eu já passei por muita coisa e a gente que é mulher sabe o tanto que é difícil ser mulher em todas as situações. Quando a gente vai sair de casa, a gente tem que pensar bem na roupa, porque se eu escolher uma roupa que mostra um pouquinho mais, nossa, ela está se exibindo para mim, então posso fazer o que eu quiser. E a gente sabe que não é bem assim. Mas mesmo que não seja assim, a gente às vezes tem medo. Poxa, eu vou sair com essa roupa para me violentarem? Não quero. Então, a gente tem medo. A gente, por ser mulher, tem muito medo no ambiente de trabalho de ser desmerecida. E eu fico pensando, eu passei por isso, Neto. Já tive momentos no trabalho, não quero me debruçar muito nisso, mas assim, que eu já fui assediada. Você já foi vítima, né, desse processo? Já. Né?
Eu já fui assediada, já recebi propostas bem indecentes de, resumindo, eu te dou um apartamento, te dou um carro se você for para a cama comigo. Sim. E eu fico pensando, gente, eu sei dos meus privilégios enquanto pessoa branca, enquanto filha de pais que tiveram boas condições financeiras para me dar do bom e do melhor. Por ser filha de delegado, então isso já coibia um pouco algumas brincadeiras. Eu sei dos meus privilégios. E se mesmo assim eu sofri assédio, eu sofri preconceito, eu já vi muitos homens passando por cima de mim porque eles são homens, então eles podem falar mais alto. Vereadora, é impressão minha, vamos brindar. Você está emocionada. Eu estou sentindo seus olhos brilhando, cheio de lágrimas, né, brilhando. É porque então, são muitas lembranças. Eu imagino. Você quer dizer assim, né, que tenho algo muito importante de defesa, fui vítima, imagine você, mulher que está nos assistindo, né, que exatamente. Não tem, que eu tive. Muito interessante isso que você está dizendo. Exatamente. O que eu pensava era exatamente isso. Se eu, que tenho todos esses privilégios e sei que eu tenho, sofri tanta coisa, tive tanto homem pegando uma ideia minha e falando que era dele, ou simplesmente mentindo para mim sobre o horário de uma reunião, só para quando participasse, porque como eu falo alto, eu sou a histérica. Como eu passei tudo isso, eu fico pensando, e as mulheres que não têm os privilégios que eu tenho? O tanto que essas mulheres não sofrem. E as mulheres que não têm um pai para que a imagem dele já coibia alguma coisa. E as mulheres pretas que já sofrem um preconceito só pela cor da pele. E isso me fez ter muito mais vontade de correr atrás nessa luta. Porque não era só por mim. Eu tô bem, eu tava bem já. Eu consegui superar bem as coisas que eu passei porque soube lidar com aquilo, até porque já faço terapia há muitos anos. E as mulheres que não tiveram essa oportunidade. E aí eu comecei, assim que eu entrei na Câmara dos Vereadores, eu fiz questão de procurar a hoje secretária da Mulher, Ana Paula, debati muito com ela, conheci muitos segmentos diferentes, através do portal Eufêmia mesmo, que quem não conhece, fica a dica. Ele, além de mostrar matérias jornalísticas sobre mulheres, também fala vários artigos sobre a vida da mulher, sobre o empoderamento da mulher. Então, comecei a conhecer o portal, conheci muitas mulheres da comunidade, muitas lideranças mulheres que só trabalhavam com mulheres. Conheci o Levante Feminista, que é um grupo com diversos movimentos feministas que falavam sobre aspectos diversos da vida da mulher. E conhecendo isso, eu entendi que aquele preconceito, que aquela dor da mulher era muito maior da que a dor que eu passei. E entendi que alguém precisava fazer alguma coisa. Porque, infelizmente, temos poucas mulheres na política. Consequentemente, mesmo com homens que tenham empatia pela causa, mesmo com homens que apresentem boas propostas, eles não entendiam, no fundo deles, do que eles estavam falando. Eles não levavam todas as pautas que precisavam levar, porque eles não viviam aquilo. Então, eu percebi que, obviamente, que eu não ia fechar os olhos para outras pautas, preciso lidar com todas as pautas por estar representando uma cidade, mas eu precisava levantar a minha voz para que outras mulheres fossem ouvidas. Eu precisava levantar a minha voz para que a mulher deficiente saiba que lá dentro ela vai ter vez, para que a mulher preta saiba que ela vai ser defendida. Para que a mulher, de maneira geral, entenda de que a gente não vai aceitar mais violência contra a mulher. Seja violência no nível que for, seja violência psicológica, violência física, violência sexual, que essas violências não serão mais toleradas. E comecei a levantar a minha voz, mas apenas quando eu conversava com essas mulheres. Porque daí não era a Olívia falando, eram as mulheres falando. Eram as dores de todas as mulheres tidas naquele projeto de lei, tidas naquele projeto que o executivo estava fazendo. E aí, quando eu comecei a conhecer outras histórias, além de me identificar com muitas, eu comecei a me apaixonar ainda mais por esse trabalho, porque eu sabia o tanto que não eram mais números, eram rostos, eram nomes, eram pessoas. Um furo jornalístico aqui pra gente, eu acho que a gente merece, né? Neto Alto merece. Com certeza. O que é que, claro, vai ficar só aqui, até porque vai sair depois. Então, mesmo que você diga, o povo já vai saber. Qual é o partido que está indo e por que você está saindo do MDB, que foi o partido que lhe deu o espaço para que você entrasse na política? Eu sempre disse na vida que eu faria aquilo que eu acredito que é melhor para Maceió. Independente de partido, independente de ideologia política, a minha ideologia é Maceió. É uma cidade que eu amo, são pessoas que eu amo trabalhar e eu sempre quis realmente focar no que era melhor. Eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas do MDB,
pelos calheiros mesmo, tanto o pai quanto o filho, que me receberam de braços abertos, que conversaram muito comigo, que me ensinaram muito. E tenho uma gratidão gigante por eles. Mas quando eu comecei a trabalhar como vereadora, eu tive um contato mais próximo com o prefeito JHC. E nesse contato, eu consegui ver a empatia dele pelas mesmas causas que eu. Que, óbvio, mulher, como a gente já mencionou, mas também as minorias de maneira geral. PCD, igualdade racial, LGBT, pessoa idosa. Então, quando eu comecei a ter esse contato com esse trabalho, com essa humanidade que o prefeito tinha, eu fiz questão de procurar ele e falar: prefeito, eu gosto do seu trabalho, eu gosto da sua visão e eu quero estar nesse trabalho junto com você. E aí, por questões políticas, né, quando está se aproximando da eleição, se o partido MDB, que era o que eu estava, vai ter um candidato a prefeito, que não é o prefeito que eu apoio, fica incompatível que eu permaneça no MDB. Então, enquanto a minha decisão estiver sendo apoiar JHC, eu tenho que estar em algum partido que seja da base do JHC. Qual partido? Admito para você, Neto, e não é porque eu não quero te contar, é porque eu realmente não tenho certeza, eu ainda não sei, ainda estou conversando com o prefeito para que a gente faça isso em conjunto, para que a gente faça isso realmente pensando em um contexto grande para Maceió. Então, ainda não defini o partido, mas vai ser, obviamente, um partido ligado ao prefeito que, de fato, hoje eu apoio. Pronto. Recado dado. Explicações dadas. Eu quero agradecer, vereadora, a sua presença. Eu acho que foi tudo explicado. Você foi muito bacana, mês da mulher. Esse é o objetivo do programa. E, claro, mulher gosta de presente. Adoro. Né? E esse presente da Plátanos chegou para você por meio da Nádia, que disse: leve esse presente para ela. Né? E pode ter certeza, você ainda não segue a Plátanos, vai aí, levante aí, @Plátanos e segue, e aqui está o seu presente, abra e mostre para o pessoal de casa o que é que a Plátanos está lhe ofertando. Gente, vou abrir aqui com certeza, só um segundo que eu já estou curiosa. Abre aí, vamos ver, será que vai ajudar lá na câmera? Ai, que lindo! Veja, mostra aí, pessoal de casa, não, gente, eu vou abrir, tirar do saquinho, botar aqui fica em mais pé para que fácil o povo de ver. possa ver, tirar aqui esse... Gente, olha que maravilhoso! Olha que legal, gente! Presente da Gente, Plátanos amei. aqui no programa Neto Alto. Eu quero agradecer mais uma vez a minha amiga Nádia. Muito obrigado, Nádia. Vereador, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, mais uma vez, em nome de todos nós que fazemos o programa Neto Alto. O programa Neto Alto é uma instituição, é um espaço plural, ele não é singular. Eu, sem a minha equipe, eu não sou nada, né, tão quanto você lá na Câmara de Vereadores. E, claro, faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna, amiga. Obrigada mesmo, viu, Neto? E, gente, só agradecer que todos vocês ficaram aqui ouvindo. Eu gosto de falar, então Nada, sei que... nem percebeu, quase ninguém notou. Então, eu sei que às vezes eu acabo não falando tudo o que eu gostaria, porque falei muito sobre um tema só. Então, se você me permitir, Neto, queria convidar todos vocês para me seguir nas redes sociais, Olivia Tenório _. Me segue lá porque a gente continua conversando, não apenas sobre mulher, que obviamente é um tema que eu amo, mas sobre tudo que envolve a vida do maceiense, todas as outras bandeiras que a gente levanta, que acima de tudo é o respeito a gente saber que as pessoas são diferentes e ponto. Cada um é diferente de uma maneira e todo mundo é perfeito do jeito que é. E é o que eu prego, não na política, mas na vida. Então me segue lá pra gente continuar conversando e mais do que isso, mulher, acredite no seu potencial. Acredite que você é dona da sua vida porque você é. E a gente está aqui para fazer com que isso seja respeitado. Conte comigo. Isso aí. Volte sempre, tá? Obrigada. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, faça como a vereadora Olivia Tenório. Só compra as coisas lá da casa dela, na Carajás. A Carajás, pessoal, é a única loja de material de construção do Nordeste que transforma o seu sonho em realidade. E um recadinho rapidinho para você que está triste, empreendedor, empresário. Ah, meu Deus, eu estou falido, cheque especial, meu capital de giro foi embora. Amanhã, segunda-feira, dá um pulinho lá no Sebrae, procura um consultor Sebrae. Eu não tenho dúvida que você vai relatar todas essas necessidades e ele vai dizer: esse problema da sua empresa, a gente vai resolver desse jeito, esse aqui vai resolver desse jeito e, claro, vai deixar a sua empresa prontinha para voltar para o mercado e decolar. Sebrae, a ferramenta necessária do empreendedor alagoano. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, Programa Neto Alto, como também, vereador, o maior portal de comunicação do estado de Alagoas,
Portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto fazer parte desse novo jeito de comunicação, @Neto Alto. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Maciel Rufini e Carlos Diego. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau, uma boa semana. Valeu!